Bom dia, aqui nós estamos para ouvir o que Deus tem a dizer aos nossos corações em mais esse dia. Pai, aqui estamos, Senhor, somos dependentes de Ti, necessitamos do Senhor, precisamos ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós, que o Senhor nos revele, nos dê o entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos começar a nossa leitura no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 29. Vamos ler primeiro o 28. Ele diz assim: Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor, Ele fala para mim e Ele fala para você nessa manhã que até as coisas, que foram mandadas para nos fazer mal, o Senhor, Ele a torna em bem. Você consegue ter esse pensamento? Olha o versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Essa parte A do versículo, ela diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque quando Deus nos fez, Ele nos fez para ser imagem de seu Filho. Aqui no versículo 29, ele fala que conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando Deus ele criou a mim e a você, Ele nos fez imagem, semelhança de Jesus. Então, nós, como imagem e semelhança de Jesus, nós temos muitas qualidades para Deus. Muitas vezes aqui na Terra a gente pode não ter muita valia, muita serventia, mas nós não vivemos para esse mundo, nós vivemos para Cristo, nós vivemos para agradar e para adorar Ele. Então nós precisamos saber o que fazer e como fazer para adorar somente a Deus, para agradar somente a Deus. Ele diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui no finalzinho do versículo 27, ele fala assim: E eles que segundo Deus, do 28, perdão, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus, ele tem o decreto dele, A lista dos que são chamados. A gente sabe que muitos vão ser chamados, mas poucos serão escolhidos. A lista que o Senhor fez, existe muitos nomes, mas existem muitos que não vão querer. Mas aqueles que quiserem, Deus quer que eles sejam semelhantes a Cristo. Aquele que quer ser semelhante a Cristo, ele tem a autonomia, essa qualidade de fazer tudo que Cristo fez aqui na Terra. Cristo venceu as tentações. Cristo só abençoou em meio a todo o sofrimento que ele viveu.
ele só abençoou. E no final de tudo, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu e você, nós temos essa qualidade de pedir ao nosso Pai que perdoe alguém que nos fez um mal. Não importa o tamanho. Sabe por que eu digo isso para vocês? Porque a Bíblia nos ensina, ela nos dá exemplo. Nós podemos, mas nós precisamos querer aceitar o decreto que Deus tem para nós, aceitarmos ser semelhantes a Cristo. Mas enquanto nós vivemos nos nossos desejos, nas nossas vontades, nós não vamos conseguir. Porque é só o Espírito Santo que consegue nos trazer essa plenitude, essa grandeza de sermos semelhantes a Jesus. Mas nós temos exemplos aqui. Vamos lá no livro de Gênesis, no capítulo 50. Olha o que o Senhor Jesus diz para nós aqui. Em Gênesis 50, no versículo 20. Vós bem intentais mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Sabe, Deus, ele não vê aqui, Deus, ele vê lá na frente. Hoje, muitas vezes a visão que nós temos de nós é uma visão pequena. Mas Deus, ele nos vê como imagem e semelhança de Cristo, fazendo as mesmas coisas que Cristo fez aqui na terra. Essa passagem aqui é a passagem de José do Egito. José, ele era um sonhador. Ele sonhava, ele tinha sonhos, ele também não entendia os sonhos dele. Mas ele também não sabia que há sonhos que nós temos, que nós devemos contar só para Deus, porque o ser humano, ele é limitado. Quando ele está nos seus próprios desejos, quando nós estamos nos nossos próprios desejos, nós somos limitados. E as coisas que Deus tem para nós, quando Ele nos revela, a gente precisa saber muito bem com quem que a gente vai dividir. Porque se a gente dividir com alguém que não tem a mesma visão espiritual que nós podemos até ser desanimados. Então é por isso que quando José sonhava, ele ainda não tinha experiência, ele ainda não tinha esse entendimento de que ele não podia dividir os sonhos dele, né, de qualquer forma. E aí ele contou para os seus irmãos, ele sempre contava para os seus irmãos os sonhos que ele tinha. E um deles em especial era que os seus irmãos, que ele via sacos sacos cheios, e aqueles sacos se dobravam perante a ele. E ele foi contar para os seus irmãos, e os irmãos dele ficou tão furioso com ele. Ele contou vários sonhos, mas esse foi um dos sonhos que deixou seus irmãos com uma ira muito grande. E aí os seus irmãos tramaram contra ele. Os seus irmãos, eles resolveram que iriam acabar com a vida de José. E aí um belo dia, o José foi de encontro aos irmãos, e quando eles estavam voltando para casa, os irmãos consumaram o que eles haviam dito que iriam fazer. Eles não o mataram,
mas eles o venderam. Venderam ele por algumas moedas de prata. E eles foram para casa. Disseram para o pai que José havia morrido. Mas ele não sabia que quando Deus tem um decreto para nós aceitamos ser imagem e semelhança de Cristo, até o mal se torna bênção na nossa vida. Porque quando ele foi vendido, ele foi levado para o Egito. E era lá no Egito que Deus ia fazer de José o segundo maior. O segundo era o rei e depois era José que mandava. Olha como que Deus, ele torna em bênção até o mal que tentam trazer. Então é por isso que aqui no versículo 20 ele diz: vós bem tentaste mal contra mim. Será que os irmãos deles fizeram maldade contra ele? Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Aquele povo estava passando fome. E aí os irmãos de José teve que descer no Egito para buscar comida. Inocentes. Nem imaginava que o segundo rei que estaria lá era seu irmão. Aquele que ele vendeu. E eles nem o conheceram. Aí José se revelou para eles. Ele disse: vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O mal que você fez para mim, Deus transformou ele em bem. Naquela hora os irmãos de José com certeza pensaram, né? Nossa, agora ele vai nos matar. Ele vai acabar com a gente aqui agora. Vamos morrer todo mundo, porque nós queríamos matar ele. Mas quando nós somos imagem e semelhança de Cristo, não é isso que passa pela nossa cabeça. Porque José ele terminou dizendo, para conservar em vida um grande povo. Deus ele não quer que a gente conserve só a nossa casa. Deus ele não quer que a gente conserve só a nossa família. Ele quer que a gente conserve um grande povo. Deus já sabia. Deus sabia o caráter de José. Deus sabia que ele aceitou o decreto dele. E por ele saber, ele também sabia qual seria a resposta de José quando ele estivesse lá em cima para os seus irmãos. Muitas vezes, hoje, nós estamos passando uma luta, uma dificuldade, uma provação, uma tentação. Muitas adversidades, ela vem na vida do cristão. Mas você pode ter certeza que toda maldição, tudo aquilo que é mandado para nos destruir, para acabar com a nossa vida, Deus torna em bênção. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. E ele fala que aquele que aceita o decreto dele, ele vai tornar ele semelhante a Cristo. E o que foi que Cristo disse quando ele estava para morrer naquela cruz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que eu e você, neste dia, possamos ser semelhantes a Cristo. Semelhantes é fazer, viver de acordo como Cristo viveu. Quando nós recebemos o decreto de Deus para a nossa vida, o Espírito Santo nos ajuda. José não ficou chateado. José não ficou magoado. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira.
mas pelo amanhecer vem alegria. Eu acredito no meu simples pensamento, no meu pequeno pensamento, eu acredito que ele chorou, ele ficou triste, mas por uma única noite. Porque o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã tem que vir alegria no coração, porque quem traz é a alegria é Cristo. A tristeza, ela pode até durar por alguns momentos, mas não pode passar mais que uma noite. Porque pela manhã tem que vir a alegria no coração. Ela vem, sabe por que ela vem? Porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. E quando nós aceitamos o decreto que Ele tem para a nossa vida, e o decreto que Ele tem para a minha vida e para a sua vida é um chamado. Chamado de sustentar uma grande nação, um grande povo. Aonde, como, eu não sei. Deus vai nos instruir. Somente queira viver aquilo que Deus tem para você. Nós só precisamos querer viver aquilo que Deus tem para nós. O nosso querer, Deus efetiva o que Ele tem para nós. Deus, Ele só precisa do nosso querer. O efetivar, o aperfeiçoar, é por conta dEle. Nós não precisamos nos preocupar. Amém? Que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigado por essas palavras. Obrigado, Senhor, por ter me feito em mais semelhança do Senhor. Oh, Deus, obrigado por me ajudar. Obrigado por ter me chamado, Senhor. Oh, Pai. E assim como José conseguiu ser em mais semelhança do Senhor, nós também queremos ser. Oh, Deus, sabemos que o choro pode durar a noite inteira, mas pelo amanhã tem que vir alegria no coração. Sabemos que essa alegria quem traz é o Senhor. Traga essa alegria, Pai. Traga essa alegria ao coração do teu povo, dos teus filhos, daqueles que precisam. Traga essa alegria ao meu coração. Oh, Pai, quantos são aqueles que estão chorando, gemendo, mas o Senhor conhece o coração. Traga entendimento a eles, Pai, que eles possam ver grandes povos que eles vão alimentar. Oh, Deus, muito obrigada. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém?